Olá, tudo bem com vocês? Maravilha. Meus amores, vamos agora para a nossa segunda aulinha dessa semana. Vamos, na nossa última aula, nas duas últimas, aliás, nós trabalhamos as conjunções coordenativas, né? Falamos um pouquinho sobre a relação semântica que essa conjunção estabelece, tá? Falamos também sobre alguns aspectos diferenciados, algumas exceções provocadas pelo sentido dessa conjunção. Normalmente uma conjunção que é aditiva, às vezes, ela ainda pode aí expressar uma ideia de oposição, de adversidade. Enfim, tudo isso a gente comentou, falou. Eu quero começar a nossa aulinha de hoje, deixa eu me apresentar para vocês aqui uma tela. Quero começar a nossa aulinha de hoje colocando para vocês, compartilhando com vocês essa telinha aqui. Olha só. Beleza? Então tá bom. Vamos aqui fazer com vocês a interpretação do poema Cadê? Do João Paulo Paes. Tá? Falaremos um pouquinho sobre conceitos, principalmente de subordinação. Aqui, galera, olha só. O poema Cadê? Ele está no livrinho de poesia, de poema que vocês estão lendo aí. Chama Cadê? O poema do João Paulo Paes. Nossa, que escuro! Cadê a luz? Dedo apagou. Cadê o dedo? Entrou no nariz. Cadê o nariz? Dando um espirro. Cadê o espirro? Ficou no lenço. Cadê o lenço? Dentro do bolso. Cadê o bolso? Foi com a calça. Cadê a calça? No guarda-roupa. Cadê o guarda-roupa? Fechado a chave. Cadê a chave? Homem levou. Cadê o homem? Está dormindo, de luz apagada. Nossa, que escuro. Vejam vocês, ó. O eu lírico no poema. E o que é um eu lírico? Vamos recordar um pouquinho. Já falamos sobre isso. Eu lírico é como se fosse aí, entre aspas, né, a personagem do poema. Embora não exista essa definição, é a personagem, ou seja, é a voz que expressa a subjetividade do poema ou a maneira pela qual o mundo exterior se converte em vivência interior. É a forma pela qual o autor, fazendo uso de, entre aspas, uma personagem, um ser, externa suas opiniões, externa suas formas de pensar, externa seus sentimentos, tá? A sua subjetividade. Tudo isso é externado por meio da criação de um chamado eu lírico. Muitas vezes não é a própria opinião do autor, mas alguém que ele criou para externar a sua forma de pensar, de uma forma até meio indireta, né? Quem nunca ouviu falar da parlenda Cadê o toicinho que estava aqui? Eu até separei aqui para vocês. O que é uma parlenda, gente? Vamos ver aqui, ó. Parlendas são rimas infantis que divertem as crianças ao mesmo tempo que trabalham com a memorização e a fixação de alguns conceitos. Segundo estudiosos, as parlendas servem como sistemas educativos que fazem parte da literatura popular, oral e do folclore brasileiro. Olha aqui essa parlenda mesmo do toicinho. Cadê o toicinho que estava aqui? Cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? Fogo
Ó, cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi rezar a missa. Cadê a missa? Está no altar. Cadê o altar? Está na igreja. Cadê a igreja? Fica por aqui, por aqui, por aqui. Ok? Então, isso é uma parlenda e ele faz uma alusão, o Paulo Paes faz uma alusão a essa parlenda, né? Bom, vejamos aqui, ó. Observa-se que o autor está fazendo uma releitura por meio da intertextualidade. Intertextualidade, já vimos também, é a relação de sentido, a relação estabelecida entre um texto ou outro, e outro, tá? Às vezes ela é uma relação oposta, às vezes ela é uma relação sequencial, mas há sempre entre eles, entre esses textos, uma proximidade, algo que os torna parecidos, comuns. Ele possivelmente associou suas lembranças da infância aos sentimentos, aos conflitos internos vivenciados por ele, né? Pelo eu lírico. Olha aqui, observações a respeito do poema, gente. Ele possui 23 versos livres e brancos. Já vimos isso aí, né? Na época da versificação, o que são versos livres, o que são versos brancos, versos que não possuem rima e nem possuem a mesma quantidade de sílabas poéticas. Durante a leitura, pode ser observado o efeito cascata produzido com a sequência, pela sequência de perguntas e respostas. Cadê a luz? Dedo apagou. Cadê o dedo? Explora-se no texto conceitos como fugacidade, enfrentamento de problemas. Na verdade, aqui é explora-se no texto conceitos, exploram-se, tá, gente? Observações sobre o poema. As várias perguntas furtivas recaem em um homem deitado em um quarto escuro, aparentemente evadindo-se, né? Tentando esquecer um pouco da voracidade da vida, a qual todos estão sujeitos, né? Todos estão sujeitos a essa voracidade. Apesar de demonstrar uma certa angústia do eu lírico, pode ser observado, né? Desculpem, um tom leve ao expressar tudo isso, tá? Então, esse aqui é um pequeno comentário a respeito desse poema, que também se encontra no livrinho de vocês. Beleza? Tranquilo? Deixe-me, então, voltar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar essa daqui. Olha só, gente. Falaremos agora um pouquinho das conjunções subordinativas. Meus amores, são 10 as conjunções subordinativas. Olha só o que eu achei aqui bem legal, andando aqui pela internet. Não sei se vocês já ouviram falar em mapa conceitual, mapa mental. É justamente isso aqui, meus amores. Olha só. Mapa mental, mapa conceitual. Olha que legal. É uma forma bastante utilizada. Eu sei que muitos alunos gostam de estudar dessa maneira aqui, ó, fazendo um certo resumo. E como ele pode ser feito? O mapa conceitual ou mapa mental, ele constitui dessa ramificação, tá vendo? E essa ramificação, ela ajuda na forma de decorar, de memorizar o conteúdo. Então, olha aqui, eu tenho as conjunções, orações coordenadas,
E, claro, as conjunções coordenativas. Ó, conjunções de orações coordenativas. Já falei que as conjunções são coordenativas e as orações coordenadas. Nós ainda falaremos sobre as orações coordenadas. Beleza? Ora, quais são as conjunções coordenativas? Alternativa, conclusiva, aditiva, adversativa e explicativa. Olha que legal, gente. Primeiro, as conjunções coordenativas. E aí nós criamos uma ramificação: conclusivas, alternativas, aditivas, adversativas e explicativas. Aí, nas conclusivas, criamos outras duas ramificações. São elas: logo, pois, depois. Aí colocamos aqui exemplos, ó. Marta estava bem preparada para o teste. Portanto, olha só a ideia de conclusão. De alternativa, alternância, escolha. Ou, ora, quer, já, seja. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Olha aqui, de novo, moçada. Outra vez eu tenho aqui uma ramificação. Aí eu tenho aqui outra, ó. As aditivas. Elas ligam orações, claro. E, nem, e não só, mas também, não só, como também, bem como. E um exemplo: a sua pesquisa é clara e objetiva. Elas também ligam orações ou termos com a mesma função sintática. Adversativas expressam uma ideia de oposição, adversidade. Olha aqui, ó. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Tentei chegar mais cedo, porém não consegui. E eu tenho aqui as explicativas, que, porque, pois, o pois antes do verbo. Tá? A gente falou na conclusiva o pois depois do verbo, falou, né? Pois depois do verbo, e aqui pois antes do verbo. Não demore, que o filme já vai começar. Bom, aqui eu tenho um mapa mental falando das conjunções coordenativas. E aqui, vejam agora, um outro mapa mental falando das conjunções subordinativas, as conjunções adverbiais. Essas conjunções, elas ligam orações subordinadas adverbiais. Amores, é muito simples. Se você guardar bem as conjunções, se você guardar bem, quais são as conjunções, por exemplo? Conclusivas, alternativas, aditivas, adversativas e explicativas. Essas são as coordenadas. E se você guardar bem as outras 10 subordinadas, o seu estudo ele se tornará bem mais simples, bem mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, deixa eu me colocar para vocês o resumo geral. Olha esse aqui, o que eu achei, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vejam, amores, olha isso aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui. Olha. Coordenativas. E aí eu coloquei todas as 5. Conjunções, aqui eu ramifiquei para coordenativas e para subordinativas. Ok? Vejam. Conjunções aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas. Conjunções subordinativas, causais, comparativas, concessivas. Veja, isso aqui, galera, isso aqui é o mínimo que cada um de vocês precisa saber. Você precisa saber que as conjunções se dividem em coordenativas e subordinativas. Que as coordenativas são 5 e que as subordinativas são 10. Tá? Então, essa é a nossa definição. Vejamos aqui, então, olha esse aqui, ó. Criei ramificações. Olha que legal isso aqui, gente, para você estudar, para você fazer
seus resumos. A primeira aqui, ó. Condicionais. Essas condicionais, elas expressam uma ideia de condição. Ou seja, uma coisa que será feita, realizada, com uma determinada condição. Se eu digo, por exemplo, se fizer sol, iremos à praia. Ora, galera, se é a conjunção. Qual é a condição para irmos à praia? Se fizer sol. Caso faça sol, contanto que faça sol, desde que faça sol, a menos que faça sol. Ou seja, todas elas estabelecendo uma condição. Amores, não é conteúdo difícil. Claro, você precisará saber o nome delas. Condicionais, conformativas, comparativas. Tá vendo? Então, aqui a condicional, por exemplo, estabelece uma condição. Olha aqui, ó. Se precisar de minha ajuda, telefone-me. Ora, qual é a condição, gente, para telefonar? Se precisar da ajuda. Veja, eu criei aqui as conjunções, criei um braço ou tentáculo, né, como alguns chamam, e aqui criei uma ramificação. Ok? Olha a outra aqui, gente. Conformativas. As conformativas, elas expressam uma ideia de conformidade. Algo que acontece conforme solicitação, conforme, beleza? Muito fácil também a conformativa, gente. Olha aqui, ó. Conforme é uma delas. Como, segundo, consoante. Olha o exemplo que legal. O passeio ocorreu como havíamos planejado. Fizemos as atividades conforme o professor nos orientou. Então, aqui na conformativa, como eu disse, apresenta uma ideia de conformidade. Algo que é feito conforme outro algo. Vejam aqui, ó, outra, fácil demais, gente. Comparativa. Eu tenho aqui, ó, uma ideia de comparação fácil, simples. Por exemplo, como, assim como, tal como, tá vendo? Como se, tão, como, tanto quanto, do que, quanto. Muitas dessas aí, alguns podem estar falando, professor, é muita coisa para a gente decorar, muita coisa para a gente aprender. E você tem uma certa razão. Só, meus amores, que existe um facilitador aqui. Aqui, por exemplo, se você pegar o sentido verdadeiro de cada conjunção, basta que você, então, substitua. Tá? Nas próximas aulas, eu vou passar para vocês 2, 3 conjunções que são, assim, as mais importantes. Ah, professor, preciso saber todas. Seria interessante, mas, para começarmos, que você saiba 2, 3 de cada uma. Sério. Aí você, então, substitui. Se você substituir e mantiver o sentido, então, claro, você terá a conjunção. Imagine, vamos supor que você tivesse lá, que você soubesse que, por exemplo, caso ou desde que fosse uma condição. Aí apareceria lá, por exemplo, a menos que. A menos que é o quê, gente? Mas aí você vai lá e substitui a menos que
por caso, por desde que. Mantivemos o sentido? Sim. Então, é a mesma conjunção. Eu usei caso e era menos que? O sentido foi o mesmo? Sim. Então, a conjunção será condicional. Olha aqui o exemplo, ó. O jogo de hoje será mais difícil. Olha aqui, gente. Estou fazendo uma comparação entre o jogo de hoje e o jogo de ontem. Ok? Olha outra aqui, ó. Final ou finais, tá? Conjunção coordenativa final. É porque aqui elas aparecem todas no plural, né, gente? Mas olha aqui, ó. Para que, a fim de que, ou seja, esse que igual a um porquê, igual a um para quê. Então, se eu digo, por exemplo, ó, toque o sinal para que todos entrem no salão. Ora, qual é a finalidade de tocar o sinal, gente? Finalidade. Final, gente, não é porque acabou, não. Esse final aí expressa uma ideia de finalidade. Ok? Quando você disser, por exemplo, estudou muito para que fosse aprovado, a fim de que fosse aprovado. Ora, eu tenho aí, então, qual a finalidade de ter estudado tanto? Para que fosse aprovado. Então, afinal, ela estabelece uma ideia de finalidade, algo que foi feito com uma finalidade, com uma intenção. Toque o sinal para que todos entrem no salão. Olha uma outra aqui, amores. A consecutiva. Consecutiva é uma das que os alunos mais se atrapalham, viu? Mas não há muito por que se atrapalhar. Embora ela se confunda um pouco com a causal. Nós vamos depois procurar estabelecer a diferença entre uma e outra. Olha aqui, gente, consecutiva. Eu tenho as construções tão que, tanto que, tamanho que, tal que. Por que tem os 3 pontinhos aqui? Porque em uma oração eu terei o tão e na outra eu terei o que. O tanto numa oração e o que na outra. Por exemplo, tamanho foi o barulho que ficou irritado. Ora, gente, qual foi a consequência de um barulho muito alto? O que acarretou? Acarretou um que ficou irritado. Houve aqui uma consequência. Se você disser, por exemplo, ela gritou tanto que ficou rouca. Qual foi a consequência de ela ter gritado tanto? Ficou rouca. Então, ela estabelece a oração subordinada consecutiva, introduzida pela conjunção subordinativa consecutiva. Ela introduz orações com o sentido de uma consequência. Ok? Olha outra aqui, ó. Causais. Ela tem uma ideia de causa. Algo que acontece por causa de outro algo. Olha aqui, ó. Eu tenho porquê, que, como. Tá vendo? O porquê no início, tá? No início da frase. Pois que, visto que, uma vez que, desde que, já que. Olha aqui, ó. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Qual foi a causa, gente, de ele não ter feito a pesquisa? Ele não dispunha de meios. Então, eu tenho aqui uma causa. Se eu digo, por exemplo, o tambor soa porque é oco.
Qual é a causa para o tambor soar? O fato de ele ser oco. Então, eu tenho aqui uma causa. Outra aqui, gente, concessiva. Concessiva é uma das que os alunos também mais apresentam dificuldade. Amores, entendam. A concessiva, eu costumo colocar assim para a galera. A concessiva é mais ou menos, tá? Você ter como resultado o contrário, o oposto, diferente do que você espera. Então eu tenho, por exemplo, embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que. Ou seja, olha aqui, ó. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Você dissesse, por exemplo, ainda que, olha o ainda que, ó, ainda que fosse pobre, vestia-se muito bem. Ora, galera, o que se espera de alguém que é muito pobre? Que não se vista tão bem. Então, o que que nós temos aqui, ó? Nas concessivas, nós temos uma ideia de oposição, tá? É algo que não parece encaixar, tá certo? Enfim, você tem o contrário daquilo que se espera. Se você coloca, por exemplo, assim, apesar de ter estudado bastante, não foi bem na prova. Ora, o que se espera de alguém que estude bastante? Que se saia bem na prova, ok? Olha aqui outra, bem fácil, gente. Temporais. Estabelecem uma ideia de tempo, é muito fácil. Ó, deixa eu falar para vocês. Temporal, comparativa, tá? Final, proporcional, essas são muito fáceis, vocês percebem com muita tranquilidade. Temporais aqui, ó. Quando, enquanto, antes que, depois que, logo que. Estão vendo aqui? Todas estabelecem uma ideia de tempo. Olha só. A briga começou assim que saímos da festa. Tá vendo? Assim que me dá uma ideia de tempo. Se você diz, por exemplo, quando ele chegou, todos se levantaram. Quando? Outra vez, uma ideia de tempo. Ok? Proporcionar, gente, estabelece uma proporção. Algo que acontece à medida que outro também acontece. As proporcionais também são muito fáceis, porque bastará que você substitua sempre por a medida que e a proporção que. Pronto. Se você fizer essa substituição, à medida que, a proporção que, fechou. Ao passo que, tá vendo? Quanto mais, quanto menos. Ó, o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Então, parece haver uma balança, né, nessa proporção aí. Vai encarecendo à medida que o produto vai saindo do mercado, acabando. Certo? Quando você diz, por exemplo, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Olha aí a proporção que o tempo passa, mais eu gosto de você. Ok? Aqui eu coloquei aqui, eu não, né? O criador do mapa mental colocou aqui um lembretezinho. Galera, amores meus, faltou aqui a conjunção integrante, tá? Ela inclusive aparece aqui, ó. Faltou a conjunção integrante, ok? Mas por quê? Aqui ele colocou as conjunções que introduzem orações adverbiais. Nós vamos ver isso aqui. E a conjunção integrante, ela introduz uma oração
substantiva. Beleza? Nas próximas aulas, a gente falará sobre as conjunções integrantes, o tipo de oração que ela introduz, ok? E também a semântica, o sentido que essa conjunção traz, estabelece no texto. Ok? Espero, meus amores, que vocês tenham gostado. Deixa eu parar aqui a nossa apresentaçãozinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam conseguindo entender. Repito, eu preciso mesmo, nós precisamos mesmo que vocês saibam aqui, ó, o nome de todas essas conjunções. Tranquilo? Tudo bem, meus amores? Um grande beijo para vocês e até a próxima, tá? Estou encerrando a gravação. Beijos, tchau, tchau.